Olá, mais um podcast da Espaço Aéreo. Temos um assunto fantástico que nós vamos falar sobre as ameaças ou a ameaça do jato Made in China. É isso mesmo, sabia disso? Pois é, eu estarei entrevistando aqui o professor doutor Icarim, que sabe tudo sobre este assunto. Tem pouca gente que tem tantos detalhes. Fique com a gente. Aliás, aproveite, aciona o sininho aí para receber mais informações. Você não vai se arrepender. Fica com a gente então. Bom, muito bem, eu estou aqui, professor, doutor Icarim, é um enorme prazer recebê-lo. Eu sei, o professor Icarim, ele é professor, doutor, tem pós-doutorado em economia e gestão de organizações. É uma pessoa, na verdade, ele é professor também da PUC de Goiás, né, nas ciências aeronáuticas, e ele está muito ligado, então, a essa questão da aviação, e é um estudioso, tem buscado dados. Gente, não é opinião o que eu acho, a gente tem muito preconceito, né, Karim? Eu confesso também, a gente tem preconceito, porque na China e tal, né, essas coisas, enfim. Bom, mas vamos ver dados e informações fantásticas sobre esses aviões chineses que estão aparecendo aí. É realmente um prazer recebê-lo, Icarim. Prazer é meu estar aqui no estúdio da ESPM de São Paulo. É muito legal, né? Espaço aéreo, fantástico esse momento agora para a gente poder discutir um assunto que eu acho muito importante. Sem é dúvida. O assunto da hora, sobretudo pós-Covid-19, que nós temos aí um crescimento exponencial na aviação comercial. Já ultrapassamos o número de passageiros voados em 2019. Esse é o momento. Esse é o momento. Então, 2024 é um marco de retomada, realmente, das viagens, sobretudo falando de viagens comerciais. Sim. E acredito que os dados já trazem aí indicativos que 2024 já superou 2019, quando nós tivemos 4 bilhões de viagens. Viagens aéreas. Já superou. Então nós já superamos isso, provavelmente como o crescimento está exponencial, é um crescimento muito rápido, ele encontra situações no mercado que é exatamente o contrário daquilo que a gente tinha quando entra o Covid, sobretudo em 2020. Quer dizer, as companhias aéreas tiveram que aterrar as aeronaves. Agora, pós-Covid, é o contrário. Faltam aeronaves. Aliás, faltam aeronaves, faltam peças, faltam motores, e nisso entram os chineses. Bom, você já percebeu, né? Tem muitas informações aí. Mas vamos começar do começo, Karim, porque eu acho que esse assunto é um negócio muito atual. Tem a ver, você fala, mas o que um avião chinês tem a ver com a vida do brasileiro ou tem a ver com quem voa de avião? Tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E a primeira pergunta que eu faria é aquela coisa que todo mundo deve estar pensando. Com certeza todo mundo vai estar pensando, Karim. A gente tem um certo preconceito. Fala, não, na China não vem nada de bom. Na China só faz chaveirinho, quinquilharia, né, e tal, e não são coisas confiáveis. O que você pode dizer a respeito dessa impressão que as pessoas comuns e até mesmo quem está ligado à aviação não está botando muito crédito nessa investida chinesa aí não, né? O que você diria a respeito disso? Na realidade, essa imagem é um retrato de uma realidade que foi construída na China, sobretudo a partir das políticas introduzidas por Deng Xiaoping, quando assumiu o poder na China, e obviamente que a China se transforma na fábrica do mundo. E essa fábrica é porque o que a gente diria de mais interessante para atrair indústrias do mundo inteiro é mão de obra barata. Seria a mão de obra barata, condições favoráveis de implantação, como poucas restrições ao meio ambiente, etc. Então a China, do final dos anos 70, se transforma no grande motor do mundo, fabricando produtos sem valor agregado. As quinquilharias que a gente conhece mesmo, enfim.
é resultado disso, e a China se transforma numa potência fabricando essas quinquilharias. Só que em um determinado momento a população começa a aumentar o seu poder aquisitivo, uma classe média empoderada em termos de capital, de dinheiro, patrimônio. Então, por exemplo, estima-se que a China tenha em torno de 300 milhões de consumidores com alto poder aquisitivo, ou seja, 300 milhões, que é bem mais de alto poder aquisitivo. A população brasileira em meia. Nossa. Seria isso. Então, quer dizer, só o mercado chinês é algo espetacular, absurdo. E essa população, por acaso, ela está vivendo um momento de buscar produtos de melhor qualidade, com tecnologia, e aí os chineses, evidentemente, que se não tomassem uma providência em reorganizar uma nova política de Estado para investir em tecnologia, eles iriam começar a perder essa oportunidade. Foi aí que a China, em 2015, criou o projeto chamado o Made in China 2025. Isso foi, então, elaborado em 2015. Vem de lá, 2015, e agora, 2025, completamos 10 anos. Então, a China, com esse projeto, é investir em tecnologia de ponta, em vários setores. Na verdade, o projeto elencou 10 áreas. Das 10 áreas de investimento, uma delas é a aeroespacial, exatamente onde encontra-se também a indústria de jatos comerciais, a Comac. E de forma que, a partir desse momento, então, começaram os investimentos do governo chinês com vários segmentos da China, de várias áreas do setor industrial, que se juntaram para elaborar um projeto para construção de uma aeronave para competir com a Boeing e Airbus, sobretudo avião de um corredor, avião que comporta entre 170 e 180 passageiros em média, avião de um corredor, o 737 e o Airbus A320. Então, que são os aviões mais vendidos atualmente. É o que tem o maior mercado no mundo hoje, né? São essas aeronaves. Então, os chineses estão investindo maciçamente nisso. E em 2023 nós tivemos uma aeronave que foi entregue pela China Eastern, que completou aí 1.800 voos, quase 2.000 voos com essa aeronave. Quer dizer, na verdade, seria já um teste. Está voando plenamente. E algum problema até agora? Não, absolutamente nenhum problema. O problema que eu diria não é técnico, o problema é político, porque isso faz parte da geopolítica internacional. A disputa de mercado entre sobretudo as superpotências que dominam tecnologia. Estados Unidos, Europa, principalmente no caso da aviação. No caso da aviação, o que nós temos hoje, né, as grandes companhias, e justamente nesse mercado aí de aviões, a Airbus, grande Airbus, Boeing, né, que são as principais. São as principais. Depois vem o Embraer, vem os outros, mas a briga feia é aí. É muita audácia dos chineses já irem brigar como cachorro grande, sem ter uma aeronave, quer dizer... então é um projeto que já vai completar 10 anos, quer dizer, não foi por acaso, não foi um oportunismo de momento, mas foi uma coisa projetada e já tem aí esse Comac, né? Comac. O que significa Comac? Comac, na verdade, Commercial? A Commercial China, of China, Aeronautical of China, alguma coisa nesse sentido aí. São as iniciais. Agora, o que é importante citar aí, dentro dessa perspectiva de prazo ou de tempo, uma aeronave ela leva mais de 10 anos entre o protótipo, o desenvolvimento e a própria concepção dela para já estar no mercado. Então, é um tempo muito longo. O que existe, na verdade, são já essa disputa geopolítica, principalmente entre os Estados Unidos e os chineses, por mercados, é de que os chineses estão, na verdade, roubando, vou usar a palavra que os norte-americanos mesmo utilizam, roubando ou hackearam
projetos dos Estados Unidos e até da Boeing. Tanto é que ele é muito parecido com o Boeing 737. Eu acho que nesse A gente vai colocar umas fotos, viu, gente, desse Comac, o 919, que é o avião que está voando Sim. efetivamente, e ainda tem mais dois projetos, que é o 929 e o 939. Isso aí ainda está em projeto. Isso é um projeto, seria uma aeronave de 2 corredores, e eu acho que ainda vai levar um tempo, evidentemente que... na verdade, os chineses querem consolidar o C-919. Sim. Consolidando o C-919, eu acho que aí sim vão partir para uma aeronave de 2 corredores. Um alcance maior, enfim. Então eu acho que mais ou menos daqui, sei lá, talvez uns 10 anos no máximo, a gente já teria essa aeronave de 2 corredores. Mas por enquanto o foco é no 919. Estão apostando tudo e já está voando. Sim, já está voando, e segundo a própria Comac, já existem aí talvez uma projeção para 1.000 pedidos nos próximos anos. 1.000? Está me falando 1.000 pedidos? 1.000 pedidos, mas se a gente pegar um 1.000 dado... pedidos de quem? Quem está fazendo esses 1.000 pedidos? A projeção é para as empresas chinesas, que devem em breve já anunciar aí a compra de aquisição de pelo menos 300 aeronaves, que seria as 3 maiores. Qual a o tamanho? China Air. Fala para mim. Você tem a China Air. China Air, a China Eastern. Tá, China Eastern. China's a China Southern. São as 3 grandes. Cada uma delas tem uma média, vamos falar em termos de uma média, de frota de 200 aeronaves, 250. Para comparar com o Brasil, supera a frota Total. da Gol, supera a frota da Azul. Isso é para a gente ter uma ideia. Agora, comparando com a American Airlines, que chega a uma frota aí próxima de 900 aeronaves, quer dizer... Sim. Uma coisa... Isso para a gente ter uma ideia. Agora, o interesse dos chineses é consolidar o mercado interno com as empresas que são estatais e, a partir da consolidação, criar uma musculatura para entrar no mercado internacional. E o maior desafio seria esse, a homologação, por exemplo, da agência norte-americana, a FAA, depois entrar na Europa. E eu acho que a Ásia não vai haver dificuldade, porque a China tem um detalhe importante. A China vai financiar a aquisição dessas aeronaves. Além dela ter um custo menor do que o Boeing 737 e o Airbus A320, custo de aquisição menor, ou mesmo leasing, vai haver interesse do governo em financiar a aquisição dessas aeronaves. O que, com certeza, pode acelerar o uso dessa aeronave em outros países. Aliás, até saiu na mídia brasileira que a Total Linhas Aéreas estava interessada em adquirir um C-919. Eu vi isso. Mas isso eu não diria... Parece que foi um balão de ensaio, fizeram um negócio meio de marketing. É aquela coisa de talvez a própria Total aproveitar a onda e dizer, olha, nós também queremos uma aeronave dessa, enfim. Mas nada de concreto. Exatamente, nada aconteceu. de concreto. Mas sendo homologada nos Estados Unidos, por exemplo, que é o mais difícil, porque isso vai ser um pouco mais complicado, porque tem que enfrentar as barreiras comerciais dos Estados Unidos. O novo governo que está entrando aí, o Trump, com certeza já anunciou que pretende colocar barreiras comerciais com os produtos chineses de um modo geral. Obviamente que a aeronave é um deles. Lógico. Sobretudo num momento difícil que a Boeing enfrenta exatamente com o 737 MAX. Ou seja, nós temos aí, aliás, até aproveitando, você está falando sobre isso, o momento hoje no mundo é falta de avião. Falta de avião porque, aquilo que eu disse agora há pouco, pós-Covid nós estamos tendo um crescimento na aviação comercial exponencial. Então o que acontece? As indústrias... Ficou represado, né? Nós temos uma demanda reprimida e diria até que talvez o próprio crescimento que já vinha, se nós pegarmos o gráfico, ele é ascendente. Então, a cada ano que passa, um número maior de pessoas voa no mundo. Então, quer dizer, o Covid deu deu um break ali, né? Deu uma freada, mas agora pós-Covid a gente volta de uma forma rápida. Aqueles aviões aterrados já estão voando.
E as projeções das empresas aéreas de renovação de frota também é outro fator que exige novos aviões. Isso faz com que as duas principais indústrias, a Boeing e a Airbus, não consigam atender o mercado. E aí os chineses, com certeza, já estão se aproveitando dessa situação, porque é uma oportunidade que eles teriam de colocar o COMAC. Olha só, então tem duas grandes oportunidades pelo que você está me dizendo. Sim. É o momento mundial de falta tudo, né? Está faltando avião, está Falta faltando avião, peça e motores. E motores. Porque na cadeia produtiva nós temos poucas indústrias fabricantes de motores e elas não conseguem. Basicamente a GE, a americana, Rolls-Royce britânica e a Pratt & Whitney americana também. Então o que acontece? Elas não conseguem atender a demanda das duas grandes, eu diria até a Embraer no caso, não conseguem atender a demanda das indústrias, mesmo porque os motores hoje são ingredientes de um avião, talvez seja uma das partes mais tecnologicamente falando. Então, se eu digo que um avião hoje tem uma economia de, sei lá, entre 15% e 25% de combustíveis, o motor tem um papel importante com relação a isso. Sem dúvida. Agora, em termos de economia também. Economia, eficiência, né? Exatamente. Agora, os chineses vão enfrentar essa dificuldade, claro, com a imagem de um fabricante de produtos sem o menor valor agregado, sem tecnologia. Isso eu diria que já está sendo página virada. A gente já pode assistir, só fazendo um comparativo, com o carro elétrico, né? O BYD, por exemplo, já invadiu o mundo. A Europa está em pânico com os carros chineses. Eu trago o carro porque o automóvel faz parte desse grande projeto Made in China 2025. E tem tecnologia envolvida, quer dizer, dá para fazer um bom paralelo. Um bom paralelo. E para acrescentar mais ainda, eu diria, talvez um dos grandes ingredientes é a indústria aeroespacial, que é a ida dos chineses... me fala sobre isso. A indústria aeroespacial, de conquistar o espaço, pelo menos essa parte aqui próxima ainda, que circula a Terra mesmo, a gente diria aeroespacial, indústria aeroespacial. E a exploração da Lua, que é o lado não explorado ainda, e eles já trouxeram amostras, aliás, o presidente... Falam do lado escuro, né? Lado escuro, o presidente Lula recebeu uma amostra agora no G20 do Xi Jinping. Trouxeram uma pedrinha. Trouxeram lá uma amostra da Lua. Então, quer dizer, a gente está... Eu digo pelo seguinte... Porque eles estiveram na Lua. Na verdade, assim, eles... a Lua parece que seria um projeto... Claro, que as grandes potências que estão pensando nisso, Estados Unidos, os chineses e os japoneses também, que estão correndo atrás aí. Então, não é só... Tem um monte de a gente falava na Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Agora a China é a bola da vez com relação à conquista aeroespacial. Eles estiveram recentemente na Lua, e aí, nesse lado escuro. Eles estão explorando o lado escuro, trazendo amostras de lá, etc. Então, eles fizeram esse pouso recente na Lua? Recente. Esse pouso é recente. Essa viagem para a Lua está sendo um passo importante. Não interessa para as agências de notícias internacionais, sobretudo norte-americanas, que nós recebemos mais notícias, revelar essa cara da China, essa China. Então, como a gente não acompanha na nossa mídia, o resultado é que a gente sempre lembra da China como aquela indústria de produtos quinquilharia. Quinquilharia, sem tecnologia, enfim. Nós não há interesse dessa mídia divulgar o grande salto que a China está dando do ponto de vista tecnológico com esse projeto, que eu diria até a gente poderia enquadrar isso dentro do Estado empreendedor, falar de um Estado empreendedor, que é o Estado chinês hoje. Muito diferente do que foi a União Soviética no período da Guerra Fria, né? Não chegou a investir como a China tem feito exatamente a partir das políticas de Deng Xiaoping. Então, a China agora vai mostrar as caras do ponto de vista tecnológico. Devagarinho ela está fazendo isso. Engraçado, né? Se a gente fazer também, está fazendo um paralelo com a indústria do BYD, né? Do carro elétrico e tal, que está tomando. Se a gente lembrar um pouquinho tempo atrás aí, tinha os carros japoneses que, quando se falava da indústria automobilística americana, eram os imbatíveis, né? Chevrolet,
Ford, entre outras. E aí, de repente, hoje está cheio de carro japonês nos Estados Unidos. E mais recentemente, a Airbus, né, quer dizer, empresas americanas comprando Airbus. Eu me lembro, a gente estava conversando, né, um pouco antes aqui, nós estávamos conversando, de esse negócio de nacionalismo e tal, né, no capitalismo não tem muito esse negócio, né? Vender o mais barato é bom, eu compro, né? Quer dizer, indústrias... o chinês está acreditando nisso. Sim, as indústrias não têm pátria. A pátria é onde você tem uma melhor rentabilidade, receita e lucro. Ponto. O que pensa em nacionalidade somos nós, que carregamos bandeira para o estádio e morremos pelos nossos times, pela nossa pátria, e, enfim. O mundo corporativo não tem o menor interesse a não ser quando o governo, obviamente, que está injetando recursos, aí a empresa... Agora, no caso das chinesas, tem um Estado por trás, um Estado muito forte. Que investe pesadamente. Investe pesado. E por isso esses resultados. Exatamente. Eu diria até espantoso, mesmo em 10 anos. Porque é muita nós coisa. Temos que levar em conta que a China é a segunda potência hoje e dependendo da forma de você computar o PIB, pode ser até que a China já passe os Estados Unidos. É mesmo? Em termos de grande potência. A gente fala aqui do nosso assunto está focado na indústria aeronáutica, precisamente no COMAC, mas a gente pode trazer exemplos desse projeto Made in China 2025 com relação ao automóvel elétrico, automóvel elétrico, né? A gente tem bateria, nós temos o caso da telefonia, Huawei, por exemplo, e outras indústrias que estão peitando a Apple e a Samsung sul-coreana. Então, os chineses não estão só especificamente nesse nosso tema aqui da aeronáutica. Estou falando porque isso faz parte de um projeto com 10 maior ainda. É um projeto maior que pretende transformar a China numa grande potência tecnológica. Na verdade, o pressuposto é isso. Mas, Karim, eu acho que a dúvida de todo mundo que está ouvindo a gente aqui está muito interessante, mas o COMAC vai depender, com certeza, da indústria americana. A gente falou, por exemplo, dos motores, quer dizer... ele tá sendo equipado com que motor hoje? No momento... O chinês pensa em fazer motor, ele pensa em fazer tudo. Quer dizer, porque hoje a Embraer fabrica o Embraer, mas compra peças. Os Estados Unidos também, a Boeing compra de outros fornecedores. E os principais fornecedores de peças de aeronaves está no Ocidente. E aí, a China, como é que ela vai trabalhar com isso? Obviamente que a cadeia produtiva é complexa, a cadeia de suprimento. Então, se nós pegarmos uma aeronave da Boeing, o próprio 737, ou A320, ou Embraer, que nós temos aí, os jatos da Embraer, os motores são fabricados por indústrias específicas de motores, Isso. como é o caso da Rolls-Royce, da Pratt & Whitney, General Electric, enfim. O que acontece com os chineses? Já há um projeto de um motor, que é o CJ1000A, que deverá... O motor deles. É o motor chinês, que já fez teste em terra em 2018 e em 2023 já está fazendo teste no ar. Esse motor que é de fabricação de tecnologia chinesa. Então, ou seja, os motores em breve entrarão também dentro desse pensamento tecnológico, dessa política tecnológica. Caramba. E que tornarão, com certeza, os chineses independentes de um dos itens, é importante mais observar, importante, né? um dos itens mais importantes de uma aeronave, que é o motor. Então, com certeza, vai ser um concorrente e os chineses já sabem, eles têm projeção de cenário muito bem elaboradas. Então, nessas projeções, eles sabem que as indústrias de motores, essas indústrias que nós estamos falando, que é um número muito pequeno, não conseguem suprir essa demanda dos próximos anos. Isso é realidade hoje. Realidade. Isso é realidade a tal ponto que a Boeing tem uma projeção, uma sinalização aí de que nos próximos anos, até, se não me engano, um pouco mais de 2030, o mundo vai necessitar de 42 mil novos aviões.
É uma Nossa. reposição muito grande. Isso Nossa. beira os 8 trilhões de dólares. Os chineses têm tudo isso anotado, vamos dizer assim, Estão ligados nisso? estão ligados, não é segredo para ninguém. Então esses dados estão aí. Se você constrói aeronave e ao mesmo tempo o motor, quer dizer, fica mais, já começa a integrar toda a cadeia produtiva dentro da China, o que poderá ser importante. Então já estão testando os trens de pouso também fabricados na China. Nossa, E mãe. isso é o mesmo que vai acontecer com o automóvel. Falando novamente, trazendo novamente o BYD. O BYD já está assustando a Europa, a tal ponto que a Comunidade Econômica Europeia está pensando em sobretaxar o BYD. Para poder evitar. Exato, a Alemanha está tendo um problema, a Volkswagen está fechando uma das principais fábricas na Alemanha, com mais de 100 anos, já enfrentando dificuldades, e os chineses, para evitar essas taxações alfandegárias, eles estão já com uma fábrica na Europa, vão produzir o BYD na Europa, enfim. Então não se Como o assuste. Airbus nos Estados Unidos. Não se assuste se os chineses em breve decidirem produzir o Comac fora da China. E pode fazer isso em um outro país usando a tecnologia. E aliás, poderiam até fabricar ou montar, criar uma linha de montagem dentro dos Estados Unidos, como fez a Airbus com a A320. Então, a 320... Quem imaginava isso, né? Exato. Então foi uma estratégia que a Airbus adotou um tempo e acabou desbancando a Boeing dentro de casa, no seu quintal, vamos dizer assim. Então são as guerras comerciais que estão acirradíssimas. Não é uma coisa nova, tá? Essas guerras comerciais, isso vem de muito tempo atrás, desde a época dos impérios europeus, principalmente. Né? Falando disso, está falando de guerra comercial. Os chineses, eles, por muitos anos, foram não respeitando acordos, patentes, não respeita nada, copia tudo. Isso continua, quer dizer, isso é fato, quer dizer, porque hoje os chineses claramente investiram em universidades, formando engenheiros, quer dizer, eles, talvez tudo dentro desse projeto que você me fala aí, então, eles estão produzindo tecnologia, mas é tudo cópia? Ou é só cópia ou não? Há uma acusação dos Estados Unidos com relação ao Comac C919 de que ele foi fruto de um projeto roubado dos Estados Unidos. É quase um Boeing 737. Então há essa alegação dos Estados Unidos e uma empresa norte-americana, CrowdStrike, que é especializada em detectar espionagem industrial, que é a maior do mundo hoje, se não me engano, e ela já apontou um relatório que os chineses realmente fizeram um hackeamento de projetos nos Estados Unidos com relação... Ou seja, isso é fato. Isso é um fato, mas não é exclusivo aos chineses, como se fossem os únicos a fazer esse tipo de digamos assim, vamos usar um termo, até para facilitar a compreensão, uma pirataria industrial. A pirataria industrial, ela não é ética, né? Quer dizer, sim, totalmente. É totalmente fora, ilegal, mas também é fato. Né? Mas a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: existem os acordos internacionais, os tratados internacionais entre os países. O principal dele é o GATT, por exemplo, que criou a Organização Mundial do Comércio, a rodada do Uruguai de 96, onde assinaram vários países patentes para a indústria farmacêutica. Então, a partir daquele período, os países signatários, e o Brasil é um deles, se comprometeram a respeitar patentes. Patentes industriais. Eu diria um outro detalhe, contrariando os Estados Unidos, essa visão norte-americana, que os chineses estão muito preocupados com a pirataria, porque eles também estão é até engraçado, né, pensar isso. Sim, mas é porque eles estão investindo maciçamente agora em tecnologia. O Made in China 2025 é o Made in China tecnológico, é a China tecnológica. Agora, como isso a gente vai recebendo isso assim de forma gradativa, o detalhe é que quando a gente acorda, você, por exemplo, circula em São Paulo hoje com aplicativo, com carros chineses.
Carro elétrico chinês. Aí devagarinho, quer dizer, alguém... A 99 é só carro elétrico. Então você tem aí, circulando os automóveis, e a China está pensando nisso, claro que eles estudaram todo esse mercado, os aplicativos estão crescendo de forma muito rápida no mundo, e por que não oferecer um carro elétrico que o motorista pode utilizar, pode abastecer em casa suas baterias, enfim, ou até fora de casa, e tendo um custo menor, etc. Então, muito atrativo. Uhum. Muito legal mesmo. Olha quanta informação bacana, né? Você falou desse projeto de 10 anos aí que vai completar, né? Ele vai completar 10 anos, mas na verdade não é um projeto só para 10 anos. A projeção é para 2030. O resultado para 2030 é algo assim, alucinante. Agora, o que os chineses estão fazendo é um pensamento sistêmico, é isso importante a gente observar. O que é o pensamento sistêmico? Eu penso em várias coisas e não em uma só. Então, por exemplo, eu estou construindo uma aeronave, um avião, um jato, eu preciso de motores. Eu não posso depender de uma indústria ocidental. Então, eu tenho que... num primeiro momento, é o que está acontecendo. Então, Quantos aviões hoje tem voando do 919? Nós não temos assim uma cifra certa, porque os próprios dados chineses não são assim muito confiáveis, mas estão previstos aí nos próximos anos para as 3 empresas chinesas, cada uma delas receberia 100 jatos. Agora, um detalhe que a gente não pode esquecer com relação a isso. Não só o que porque quando uma empresa aérea chinesa compra um Comac, ela deixa de comprar um Boeing. Não, isso o mercado chinês é muito grande. Na verdade, é o maior mercado da Boeing, fora dos Estados Unidos. É a China. Então, veja bem o problema aí. Além dos chineses criar uma independência, ela diminui o mercado para a Boeing dos Estados Unidos com relação a isso. Então... Vai complicar. A Boeing, a gente até fez, né? Fez um vídeo falando o problema da Boeing aí, enfrentando com os problemas do Max, enfim. A própria política da empresa indo... Você já comentou naquele vídeo, né? Falando... Sim. Foi isso? Aliás, fala um pouco sobre isso. A questão de a Boeing com uma visão aqui, indo mais para o mercado, e o Comac, ao contrário, recebendo subsídios do governo, né, investindo em tecnologia, obviamente em segurança. Porque não há como falar em aviação, um avião que vai fazer sucesso, se não tiver segurança, se não for confiável. Se ele começar a ter acidente, olha o que aconteceu com o Max. Praticamente quebrou as pernas da Boeing. O 737 MAX tem sido um maior problema. Não é o único. O 777, Boeing 777, essa nova versão, está trazendo um problemão. Por exemplo, a Emirates tinha uma encomenda, se não me engano, de 70 aeronaves que não foram entregues. Não foi entregue nenhum ainda. Ela não está homologada para voar exatamente por problemas. Por problemas que está acontecendo. O que também quer dizer, diríamos que é uma coisa mais ou menos aceitável, né? Eu acho que não no nível do Max, que teve acidentes sérios e problemas primários, né? Sim, primários. Mas problemas acontecem numa nova aeronave e tal, né? O 777 teve isso e o Max foi o grande problema. A maior sacada dos chineses, eu vou ressaltar agora, e isso não está sendo discutido pela mídia. A maior sacada é o seguinte: não é só fabricar aeronave e vender. Eles sabem que um dos maiores gargalos na gestão de uma empresa aérea são os leasing, sobretudo para as empresas brasileiras. O leasing é o aluguel de uma aeronave. Nós temos dois formatos principais, que é um leasing operacional e um leasing financeiro. O operacional é aquele que a empresa aérea adquire a aeronave e ela, por um período, ela vai atender aquela companhia, quando ela não precisar mais, devolve e pronto. Ela não adquire aeronave. O financeiro é como se fosse uma condição de compra. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte: como é um dos maiores gargalos, talvez um dos maiores desafios das empresas aéreas no mundo, sobretudo aquelas que operam com moedas que estão desvalorizando, como o caso do real, por exemplo, nós temos batendo a 6 um pouquinho mais de 6. Então nós temos
as empresas aéreas têm uma receita, as brasileiras, a receita em reais Real. e a despesa Em dólar. em dólar. Aí entram os chineses. Qual é a sacada dos chineses? O que vai ter O financiamento dos leasings de aeronave com uma condição muito melhor do que a Boeing e Airbus. Eita! Isso é simplesmente estratégia. Nós estamos falando puramente. A discussão toda nossa aqui está calcada em estratégia. Tudo aqui é estratégia. Nosso papo aqui é estratégia. É só estratégia. Porque eu falo em tecnologia, faz parte de uma política de governo, de um governo empreendedor que vai buscar estratégia. Tem estratégia aqui. O Made in China 2025 é fruto de um plano estratégico do governo chinês. De longos anos. Sim. A longo prazo. E para fazer um plano estratégico, você tem que ter um diagnóstico, ou eu diria um diagnóstico estratégico. Num diagnóstico estratégico, os chineses sabem, olha só o que eu vou dizer, os chineses sabem que um dos grandes desafios das empresas aéreas no mundo para sobreviverem é os gastos com leasing de aeronaves. Então, veja bem, se elas têm um gasto elevado com leasing, claro que entra combustível, etc. Sim, sim. Mas o leasing é pesadíssimo. Então, lógico, talvez o que mais conte é leasing e combustível. Combustível. Então o que acontece? Que são variáveis, né? São variáveis. Se eu crio uma política de financiamento para que as empresas adquiram Comac, qualquer aeronave Comac, pode ser no momento agora o 919, uma linha de crédito para um avião que tem já um custo menor do que o 737 ou o Airbus 320, então isso vai impactar bastante nas vendas, mas isso só vai aparecer, presta atenção, isso só vai aparecer quando estiver homologado o C919. Porque, por exemplo, quando, digamos, Porque ele não pode sair da China, né? Não Hoje pode. Ele não pode sair da China. Para ele voar fora da China, ele tem que ser homologado em outro país. Lógico. E aí o que ocorre? Ele sendo homologado, por exemplo, na América Latina, nós temos algumas empresas aqui, tipo a Latam, no caso do Brasil, a Azul, a Gol, homologada que essas empresas com certeza vão receber condições incomparáveis para adquirir o avião chinês, aeronave chinês. Incomparáveis. Porque a empresa de leasing, obviamente, que é uma empresa que está dentro de uma estrutura de acumulação capitalista. Ela não está fazendo caridade com o leasing de aeronaves. Sim. Então aí vai entrar paralelamente nessa disputa comercial uma outra realidade que é paralela, isso aí por isso que a gente fala de uma visão sistêmica, porque a coisa... Que ataca por todos os lados. A gente começa a falar sobre a questão técnica. Até agora a gente começou, técnica, etc. O avião vai voar, não vai? Ele tem condições? Qual é a capacidade operacional dele, de economia, de extensão, etc. Tá. Até aí tudo bem. Vencendo essa etapa, então aí que está o detalhe importante. Vencendo essa etapa, a segunda etapa é financeira, literalmente financeira. A partir do momento em que estiver homologado, que o negócio sim, é que essa aeronave estiver homologada, os chineses entram com o financiamento dessas aeronaves. Não precisa comprar o Boeing 737 nem o Airbus. Nós vamos te fornecer uma aeronave com uma condição muito melhor. E outra coisa, você não precisa pagar em dólar. Eita! Veja bem, o G20 recente no Brasil, nós tivemos as grandes potências. Veio o presidente Biden, veio o presidente Macron, e vários outros presidentes aí importantes, representando aí seus países no G20 no Rio de Janeiro. O governo chinês, Xi Jinping, trouxe uma estrutura imensa para o Brasil, eu diria que uma equipe enorme. Um staff... Sim, os convidados foram embora, o Xi Jinping foi para Brasília e teve reunião ainda com o governo brasileiro, com empresários brasileiros, com ministros brasileiros, ministros chineses e ministros brasileiros. Qual o resultado disso? O que a China está vendo? É exatamente um mercado extremamente promissor na América Latina e, obviamente, que o Brasil é a porta de entrada disso. E voltando à questão da aeronave, eles sabem que o Brasil é um potencial em termos de aviação. Nós exploramos muito pouco ainda a aviação no Brasil, mas muito pouco. É verdade. Então imagina o tamanho do Brasil, da população. O tamanho do Brasil é praticamente igual ao tamanho dos Estados Unidos, mas qual o tamanho da nossa aviação comercial? É o tamanho da aviação comercial americana. Nós somos praticamente o tamanho da Europa. Então o que acontece? Nós temos um potencial enorme
com relação ao consumo de novos aviões, de jatos, etc. Tal. Então, essas parcerias, que em breve o Brasil com a China poderão já estabelecer com mais concretude uma troca comercial já utilizando moedas, o próprio G20, embora não tenha focado isso, mas eu diria que uma extensão do G20 foi a permanência do governo chinês aqui para tratar exatamente disso, que a China vê o Brasil como um futuro enorme. A América Latina de um modo geral. Mas, ok, eu acho que o grande desafio do COMAC, como você já falou, é a questão da homologação, né? É a homologação no Ocidente. Se conseguir isso, vai ser uma parada. Mas vamos supor que isso ocorra. E, Karim, será que as empresas, vamos falar da nossa indústria aqui no Brasil, falando das empresas como Gol, Latam, Azul, Sim. comprariam, não iam fazer uma troca assim, não iam apostar. Mesmo, lógico, está provado de que vai ser uma aeronave mais barata, a condição de leasing muito atrativo, mas não vão apostar de cara, talvez pequena. Agora, se vir uma, sei lá, será que você faz um pedido de que 2, 3 aeronaves? Não vai, né? Porque é muito diferente. Um detalhe que a gente não pode esquecer é que o 737, que equipa, por exemplo, a Gol no Brasil, já que nós falamos de empresa brasileira, toda a frota da Gol é de 737, a Gol está pagando um preço, isso é uma situação delicada. Dentro do planejamento da Gol, ela está sofrendo uma situação aí bastante... Com o Max, né? Preocupante com o Max, porque ela ia renovar praticamente toda a frota com o Max. A Boeing não consegue entregar essas aeronaves. A Gol, inclusive, já tinha aterrado alguns aviões no aeroporto de Confins para serem devolvidos para os seus lessores, as empresas de leasing. Essas aeronaves saíram da frota porque iriam chegar os 737 MAX, que não chegaram. Então imagina só você ter que refazer todo o seu planejamento, escalonamento de aeronaves. Então o que acontece? Isso porque houve um problema. Se nós estamos preocupados que a aeronave chinesa possa ter um problema, vamos adiantar e dizer que o Boeing 737 MAX está tendo muitos problemas. Já teve problemas de ordem gravíssima. Assim, 2 acidentes fatais, um em 2018, depois sair na porta. E em 2019, onde morreram todos os passageiros e tripulantes. É algo assim assustador. Inaceitável. Então, inaceitável. Então, se o Boeing 737 MAX está enfrentando essas dificuldades, que agora até a agência FAA nos Estados Unidos diminuiu a produção, eles chegavam a quase 50 por mês, agora estão produzindo menos de 30, exatamente por limitações não só da FAA, como limitações operacionais na própria empresa. Então não há que temer vir uma aeronave que já está sendo exitosa nos seus testes na China. Então, evidentemente que eu acho que facilmente eles entrariam aqui. Eu sinceramente não sei, viu? Ainda eu acho que o grande público, eu não sei o empresário e tal, mas sem dúvida o apelo é muito grande, né? Porque a questão do custo, a questão de se provar que é seguro e a questão do leasing vai ser... É isso que eu estou ressaltando. A Boeing sempre foi nome de qualidade, de segurança. Foi. Isso é coisa do passado, porque nós estamos assistindo, isso é uma coisa... A Airbus cresceu muito... Na verdade, a Airbus superou a Boeing, né? A Boeing já é a primeira. Então, exatamente por conta dessas falhas. Os tropeços da Boeing. E você estava falando da questão da Boeing estrategicamente ir para o mercado de ações, ou seja... Foi uma coisa... Eles optaram pelo mercado de ações e começaram a destituir engenheiros de cargos importantes da empresa. Quer dizer, a tecnologia foi postergada. Ou seja, e isso é o resultado desses problemas todos que aconteceram. E nós estamos vivendo momentos... Sim, mas voltando de novo à China, eles sabem de tudo isso. Lógico. Os chineses estão
de forma atenciosíssima, antenados com as falhas da Boeing. Porque se o meu concorrente começa a ter falhas, é aonde eu posso entrar. Lógico. Mas também tem outro lado também, né? Eu vou ser o advogado do diabo aqui. A Boeing também está vendo esses avanços da China e vai brigar. Obviamente, ela está preocupada, vai perder o mercado chinês, que é imenso, ou seja, ela vai ter uma perda já bastante grande só pelo fato do mercado, porque é óbvio que as empresas chinesas vão ter muita facilidade ao governo que está patrocinando tudo isso, enfim, vai ser problemático. Mas também não haverá, é muito natural, já está vendo grita, uma reação muito violenta por parte do Ocidente, das empresas, de fabricante de motores, mesmo a Boeing, até mesmo a Airbus, se juntar e falar, não vamos permitir isso aqui, então não vamos vender, fazer um embargo. Por exemplo, o que está acontecendo com a guerra da Rússia com a Ucrânia, eles estão enrolados lá por causa do embargo econômico. Então, você estava me falando que as empresas comerciais que voam lá não conseguem, eles já estão pensando... eles não conseguem repor as peças. E quem está muito próximo da Rússia é a China. Tanto assim que esse avião, havia um projeto de um avião de 2 corredores junto com a Rússia. A Rússia, em decorrência da guerra, dos acabou abandonando. Acabou abandonando esse projeto, mas havia até bem pouco tempo, talvez aí até um ano atrás, uma aliança entre Rússia e China para a construção de uma nova aeronave, de uma aeronave de 2 corredores, porque a Rússia, com os embargos, a questão dos embargos, isso afetou bastante, sobretudo a maior delas, que é a Aeroflot. A Aeroflot, que é a estatal. Os Ilyushins ainda voam? Sim, também? Voam. Inclusive, os russos querem retomar a produção de algumas dessas aeronaves, mas veja bem... Por que... Karim, eu tô falando, desculpa, tá fazendo perguntas até assim, meio inocentes, mas eu acho a indústria russa de aviões, poxa, tem aí na parte militar muito legal, né? Muito legal e tal, mas parece que aviões comerciais não deu tão certo o que aconteceu... assim. Não pode acontecer isso com os chineses lá? Eu acredito que não vai acontecer, porque outra coisa importante, os chineses sabem o que aconteceu com a União Soviética na época. Ela não investiu em tecnologia como os chineses estão investindo. Eles não investiram. Não estão cometendo esse erro. Não estão cometendo, muito pelo contrário. Por isso que a política do Deng Xiaoping, que viveu muito tempo no Ocidente, e obviamente que trouxe ideias do capitalismo para dentro de uma China. Porque a China hoje, o regime é comunista, mas a economia é capitalista. É até difícil você definir realmente que regime estaria ali hoje. Mas quando o Deng veio, por exemplo, e com essa mentalidade do Ocidente, então você, a partir daí, passou a ter uma nova roupagem na economia chinesa e que transformou a China nessa grande potência. E eles sabem muito bem das falhas que ocorreram com muitas indústrias soviéticas na época que disputavam com o mercado norte-americano. Isso aconteceu até com um jato, eu me lembro de um supersônico, um supersônico soviético que disputava aí com a indústria ocidental, que fez o Concorde, fabricou o Concorde, a França e a Inglaterra. Já se fala também num projeto aí, eu já ouvi falar que para um supersônico novo, aí, agora, comercial, né? Como a China sabe de tudo isso, tem essas lições anteriores, obviamente que eles não vão cometer, não há interesse em cometer os erros. Agora, o detalhe da tecnologia é que ela tem um timing. É muito interessante falar desse timing, porque se você perdê-lo, dificilmente se recupera. O que nós estamos vendo ainda a título de comparação, que está dentro daqueles 10 itens do plano estratégico do Made in China, é de que a indústria automobilística, eles querem dominar a indústria automobilística. Ponto. Então, a indústria automobilística é um ponto e a indústria aeronáutica ou aeroespacial é outro ponto. Então não fica aí. O detalhe repetindo o que eu já falei, que eu acho bastante significativo, é que a nossa mídia, a nossa
mídia no Brasil, principalmente, que vem dos atenção. Estados Unidos, não dá atenção do que está acontecendo de lá. Então, quando a gente acorda, a gente fica assim, poxa, Perplexo. mas já tem essa quantidade de automóveis aqui, então preste atenção. Daqui a um tempo eu vou olhar para o céu e vou ver o quê? Um Comac pousando aqui em Congonhas, né? De repente, como eu vejo, eu vou para o aeroporto, olha só, preste atenção, nós vamos para o aeroporto com BYD, e vamos pegar um Comac. Prestou atenção? Como os chineses estão fechando a cadeia? Como eles estão... e usando um sistema de comunicação da Huawei. Isso. Então, Esse é o não mundo. é fechar um ponto. Nós estamos aqui dando ênfase à questão aeronáutica, mas o Made in China é complexo. A tecnologia vai atingir vários segmentos. Eles querem se transformar na grande potência, que é uma potência global, do ponto de vista de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Karim, e a aviação militar? É lógico que está na mira também deles, né? Sim, está na mira militar. deles, exato. O detalhe aviões... da China é que, diferente dos Estados Unidos, a geopolítica internacional é o que a gente chama de soft power. Os chineses são soft power, ou seja, eu sou seu parceiro comercial e te empresto dinheiro, levo vantagem com isso, você compra meus produtos. Lógico. E pronto, é o soft power. Estados Unidos é o hard power. Eu jogo bomba, eu vendo guerra. É mais ou menos assim. Então são grandes exportadores de armamentos militares para o mundo. Mas a China não tem interesse, então, a China tem fazer interesse, mas a aviação militar? Sim, claro, sem sombra de dúvida. Porque é uma questão de defesa. Na verdade, ela já está investindo nisso. O que ela, na verdade, optou porque essa tecnologia que tem para um avião comercial... Sim, vai para o... O medo dos Estados Unidos, em parte, é também por aí. Agora, o que acontece, a China tem a nova Rota da Seda, que é um outro projeto que vem aí, com muitos recursos que já estão sendo investidos em alguns países, aqui na América Latina, Argentina, Bolívia, aí na África, vários países da África, na Ásia. Então, o que os chineses fornecem? Olha a diferença do soft power com hard power. E que os Estados Unidos, na minha opinião, está perdendo essa luta. Eles chegam com dinheiro para infraestrutura. Nós estamos falando de São Paulo, em trens. De onde virá o trem que vai fazer Campinas-São Paulo? Da China. Então, percebe, nós vamos construir daqui a pouco um trem, uma linha que é bastante avançada, ligando o Rio e São Paulo. Com certeza, essa infraestrutura pode muito bem vir da China. Então, repetindo, não foi à toa que o Deng Xiaoping, que o Xi Jinping, desculpe aí, esteve mais tempo, a delegação chinesa ficou mais tempo no Brasil. Eles estão pensando em quê? Infraestrutura. O que os norte-americanos estão pensando? Jogar bomba. Vamos vender bomba. Por exemplo, Israel com a Palestina. Quanto de mísseis, de bombas, etc., fabricadas nos Estados Unidos, estão sendo usadas ali. Qual a mentalidade dos chineses? É criar infraestrutura. Eu te empresto dinheiro. Eu não vou te vender bombas. Eu vou te emprestar dinheiro. Olha só, nós estamos construindo uma ligação intraoceânica do Atlântico para o Pacífico, no Porto do Peru. Uma infraestrutura com investimentos chineses. A China tem investido muito no Peru. Então, isso é um exemplo. O que vai acontecer com a aviação é o mesmo. Os chineses em breve estarão investindo nos aeroportos no Brasil. Isso é uma questão de tempo. Já tem alguma empresa chinesa? Não, até agora não. Por exemplo, o aeroporto. Não, né? Existem empresas europeias, basicamente são europeias. O aeroporto de Congonhas foi privatizado há pouco. Ele foi privatizado por uma empresa estatal da Espanha, né? Mas isso é para uma outra conversa. Mas, vamos focar isso é uma aqui. Conversa longa, hein? Não, tem muita vamos coisa. privatizar Congonhas para melhorar. Tá, mas quem vai assumir? É uma empresa estatal da Espanha, a Aena. Que é a maior do mundo em administração de aeroportos. É o mesmo caso, não é nosso assunto aqui, mas é o mesmo caso da fornecedora de energia italiana, a Enel. Então, os chineses vão vender os aviões aqui, eu não sei te dizer se é daqui 5 anos, 10 anos, Comac vai chegar no Brasil, eu não sei qual a empresa que vai trazer primeiro, mas a primeira que trouxer vai ter tantas vantagens que se a concorrente não fizer o mesmo, muito provável que eles vão perder espaço. A discussão não vai ser você entra no avião ou não.
A discussão vai ser o seguinte: primeiro que passageiro não tem a menor ideia de que equipamento que ele está usando. Se você for no aeroporto agora, aqui em São Paulo, Guarulhos ou Congonhas, e fizer entrevistas, enquetes, qual aeronave que você está embarcando agora? Nem qual sabe. Fabricante? Não tem a menor ideia. É verdade, é verdade. Você sabia? Ele está preocupado com o custo, em última análise. Ainda bem, porque senão uma empresa brasileira passaria um aperto agora, se soubesse. Porque quando a gente começa a colocar as notícias, a divulgar, eles ficam preocupados. Então, o que o chinês vai fazer? Qual é a política estratégica com relação a isso? Primeiro, homologar essa aeronave. Esse é o primeiro ponto. Homologou, agora vamos construir infraestrutura no Brasil para esparramar esses aviões com voos mais baratos, etc. Tal. E aí a gente passa a ter um domínio na venda, no mercado, a gente passa a ter um controle nos aeroportos, novas infraestruturas, porque os chineses vão construir, já tem tecnologia para isso, construir a ligação, que é um gargalo nas grandes cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, principalmente, que é a ligação dos centros das áreas mais centrais aos aeroportos. Então, esse é um problema de deslocamento. Então, o que eles vão fazer, que eles já dominam tudo isso, vender aeronave, homologando a aeronave. Em seguida, nós entramos numa outra área que é a construção e investimento em infraestrutura, e infraestrutura física, que são a construção de aeroportos, construção de locomoção, nós vamos entrar na área de locomoção, eles vão entrar, e ligando, então, trens que farão a ligação do aeroporto ao centro da cidade, etc. Enfim. Caramba! Ô, Icarim, você está desenhando Não, eu não estou desenhando, isso já foi desenhado. Não, eu quero dizer, você me colocou... Chama projeção de cenário. Eu tô vendo uma figura assim, eu falei, caraca, os caras vão dominar o mundo? Porque Sim, você vai ficar... soft power. Porque você vai ficar totalmente dependente. Você concorda? Sim, se alguém que estiver nos assistindo, basta fazer uma consulta sobre a política que já vem sendo adotada, um outro projeto chinês que é chamado de a nova rota da seda, que é exatamente você falou, levar a infraestrutura para o mundo, é o soft power. Essa nova rota da seda. Sim, a China não vai dominar o mundo soltando bombas, é aí que está o detalhe. Ela não vai soltar bomba, ela vai soltar dinheiro. E ela já está fazendo essa infraestrutura em vários países. Percebe? Então, quando ela leva a infraestrutura... O Brasil é muito carente de infraestrutura física. Total. Mas na aviação, demais. Então, né? Falando da nossa área... Por que a gente fala do Brasil, da aviação, integração nacional? A gente teria que aproveitar isso. Então, os chineses, com certeza, já sabem disso. Eles têm tudo isso mapeado. E um detalhe importante, tem dinheiro. Percebe? Então são trilhões de dólares que eles têm de fundo soberano, essas coisas. E outra coisa, quando a gente fala nesses projetos, voltando ao Comac aí, o próprio mercado deles, ainda que não consiga, num primeiro momento, homologar, ainda que haja barreiras, com certeza vai haver uma briga muito grande. Vão tentar impedir por todas as maneiras a homologação. O novo presidente... Vai ter uma guerra, eu diria. Sim, o presidente eleito dos Estados Unidos, Trump, já avisou, e os chineses já retrucaram, dizendo que se tomaram iniciativa, que eles, do lado deles, também vão fazer isso. Basta fechar as portas... Aquela briga que ficou, lembra? Sim, é muito barulho. Aquela briga, eles tiveram que levantar a bandeira branca. Na verdade, os Estados Unidos... Todo mundo perde. O governo tem que dizer para a sociedade o que vai fazer, e que, na verdade, não vai fazer. Mas ele tem que dizer que vai. Agora, evidentemente, que tem toda uma equipe lá do novo governo dos Estados Unidos que sabe disso. Peitar os chineses é muito complicado. Então, veja bem, se eles fecharem a porta da China para a Boeing, vai ser um problemão. Então, eles vão ser obrigados a abrir. Não tem como a gente falar de mercados. Essas restrições na globalização, elas... Eu diria que estão com os dias contados, é muito difícil essas restrições. Abre aqui, fecha ali. Está vendo a discussão do Brasil aí por conta de carne na Europa, na França? Então, depois dessa discussão. Então, a aviação não foge disso. Não tem como. A Boeing está perdendo time muito rapidamente. Ela só não desapareceu porque ela é importante para o governo dos Estados Unidos, porque até estrategicamente, né? A indústria espacial também, quer dizer, está interligada, a aviação está totalmente interligada. E a Airbus não consegue fornecer, não consegue suprir
também. Sim. Então a saída aí é o Comac atingir esse mercado de alta Maturidade, né? tecnologia. E com esse motor, é o chamado CJ1000A, que é o motor que está sendo testado para equipar o 919, em breve vai ser esse motor. Em breve você está falando quanto? Em breve eu tenho a impressão que no máximo 5 anos os Comac já estarão com esse motor. Então é bem em breve mesmo, né? Eu Porque acredito já que está sim. numa fase muito avançada. Não, ele já está em fase de teste aéreo, né? Já saiu de terra, em 2023 já foram os testes, então vai equipar, ou seja, os chineses vão deixar de comprar motores também fabricados no Ocidente para essas mais empresas. uma pancada na indústria, especialmente americana, que tem duas grandes. Exatamente. Né? E a Rolls-Royce da Grã-Bretanha, que é colada, Exato. que joga junto com Bom, e Karim, olha, eu acho. Nossa, nós já estamos há praticamente 1 hora falando aqui, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E você viu que tem um monte de desdobramento isso aqui. O Karim foi dando ali umas dicas de mais coisa muito interessante, né? E é uma realidade, quer dizer, a gente talvez não dê tanta atenção, né, porque acontece na China, e isso tem uma influência muito direta no Brasil e no mundo Exato. todo. Hoje está tudo muito interligado, o mundo é globalizado. Sim. E não há como pensar só no Brasil e tal, com uma cabeça pequena aí, né? E muitos movimentos virão. Mas, olha só, o Icarim trouxe aqui de uma, não opinião, né? Mas colocou dados e informações. Olha, eu estou surpreso com tanta coisa. Icarim, muito obrigado mais uma vez. Vamos ter que fazer outra rodada aí, porque tem coisa muito interessante. O Icarim é eu disse, professor, doutor em economia e gestão, né? Então ele trabalha muito e ele é um estudioso, né? Quer dizer, é um cara que tem procurado ter esse olhar até porque o foco hoje em dia principalmente é o ocidental, né? Você foi olhar lá do outro lado e descobriu coisas fantásticas. Muito obrigado por suas informações. Você quer falar com o pessoal aí? Pode ir naquela câmera ali. Eu agradeço aí as pessoas que estão assistindo aí esse nosso bate-papo bastante frutífero e espero que a gente possa fazer isso mais vezes. O assunto não acaba e agradeço imensamente a todas as pessoas, ao professor Soares aqui, a SPM, muito legal, Espaço Aéreo, e espero a próxima oportunidade para a gente... Não, com certeza. Ele veio lá de Goiânia, estamos aqui em São Paulo, nos estúdios da SPM, foi muito legal. Obrigado aceitou nosso convite e olha, vai ter mais, hein? Vai ter mais. E você também poderá, nós vamos falar sobre isso lá na comunidade, inclusive, Karim, se pintar coisas lá Sim. e tal, vou pedir para você nos ajudar lá na comunidade da Espaço Aéreo, discutindo esse assunto que eu acho muito apropriado. É bem possível que nós vamos ter muitas novidades que vão surgir aí nesse próximo ano, né? Muda um pouco, né, com a eleição lá nos Estados Unidos, então, e a questão de guerra, essa coisa toda, vai estar fervilhando, né? Então vamos ter discussão lá na comunidade, vai estar na descrição do vídeo aí também, tá? Valeu, gente, muito obrigado, hein? 1 hora fechado lá, 1 hora de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí que vai ter coisa muito boa, tá bom? Grande abraço.